Pessoal, como nós combinamos, aí um breve revisão sobre o conteúdo de filosofia da terceira série do ensino médio, primeiro bimestre, currículo do Estado de São Paulo. Temos aí como primeiro tema, primeiro tópico, o preconceito em relação à filosofia. E aí vale a pena a leitura de vocês, esse material, desse texto elaborado pelo São Paulo Faz Escola, onde traz uma perspectiva de como as pessoas, quais as ideias, né, melhor dizendo, que as pessoas têm em relação à filosofia. Que alguns vão dizer que a filosofia é coisa de gente doida, não é acessível para simples mortais, que é coisa de quem está se preocupando com assuntos abstratos, que não tem nada a ver com a vida prática, é aquele que vive no mundo da lua. Muitas vezes vão trazer conotações até que pejorativas em relação à filosofia e os filósofos. Uns vão dizer, por exemplo, que é uma matéria muito bonita, que expressa frases de rara profundidade e beleza, e por aí vai, né? Todas essas opiniões, na realidade, elas são constituídas de preconceitos ou preconceitos. Por quê? Porque essas opiniões objetivas, né, colocadas aí como tal texto, elas partem de uma visão do senso comum, ou seja, pessoas que talvez não tiveram acesso à ciência da filosofia, né? Pessoas que não estudaram a filosofia chegam a esse tipo de conclusão, né? Então, vale a pena a gente refletir um pouquinho sobre isso, né? E sempre adotarmos essa postura de criticidade, né, em relação a tudo, né? A filosofia nos convida a sermos críticos, ou seja, fugirmos do preconceito e entender as coisas com maior profundidade para não corrermos o erro de ser injustos, né, com os assuntos e com as pessoas. Pois bem, aí, quando vocês puderem, né, estiverem assistindo, podem pausar, ler o texto com calma. O PPT também está disponível no Google Sala de Aula. Eu não vou pormenorizar aí a leitura do texto. Na sequência, traz uma breve história, uma breve anedota aí de Tales de Mileto, né? O primeiro filósofo, né, conhecido aí, o filósofo da arqué, da água, da substância primordial. Na obra de Teeteto de Platão, ele tem essa pileia, né? Essa anedota falando que é, Tales era uma pessoa muito distraída, e nós vamos chegar à conclusão, ao final dessa leitura, e o convite é que vocês façam a leitura desse fragmento posto aí, que muito pelo contrário, né? Tales foi um grande pensador, teve um prestígio muito grande para a sua época, teve contribuições significativas na astronomia, no fluxo das águas, enfim, vários assuntos, né, que até hoje são importantes, até o Teorema de Tales que vocês estudam aí na matemática. Aqui também há uma continuação, né, dessa fala aí de Tales a partir de Vernante. Também deixo o convite à leitura, é um assunto que vocês já viram, né, então não vou pormenorizar. É importante então a gente pensar no preconceito em relação à filosofia, como as pessoas veem a filosofia ou os filósofos e como de fato eles o são, né? Já estamos aí no terceiro ano do ensino médio, já é compreensível de vocês que a filosofia não é uma matéria inútil, né, na perspectiva, apesar de que o mundo contemporâneo defende o pragmatismo, né, aquilo que é concreto, onde a abstração muitas vezes é deixada de lado. Mas aí fica como reflexão para vocês. Na sequência, a temática é filosofia e cidadania, e nos é apresentado Antônio Gramsci, esse filósofo, né, de origem neomarxista, neomarxista, por assim dizer, né, italiano, teve um envolvimento muito grande nos processos revolucionários, e aí ele vai afirmar, né, todos os homens são filósofos. Mas como assim todos os homens são filósofos, né? E aí eu vou ler a primeira parte, né? De algum modo, todas as pessoas, sem distinção, independente de seu grau de escolaridade, lidam, convivem, trabalham com a filosofia no seu dia a dia, mesmo que não se apercebam disso, né? Mesmo que não tomem consciência dessa realidade. Afinal, a filosofia está presente na linguagem, como vocês viram na aula do Centro de Mídias essa semana, no senso comum, no bom senso, na religião, enfim, em todo o sistema de crenças, superstições, opiniões, modos de agir, etc. E aí tem a definição do que é o bom senso, do que é o senso comum. Então, o que Antônio Gramsci vai nos trazer, né? Como nós, todos seres humanos, somos dotados da criticidade, da capacidade racional e produzimos conhecimento a partir do senso comum,
a partir do uso da linguagem, a partir do bom senso, com influência da religião. Então, de fato, todos os homens são filósofos. O que separa a filosofia não especialista da filosofia especialista é o que é posto aí nesse slide, né? O filósofo não especialista, como está colocado, ele é a nível de senso comum, né? Ele é influenciado por esses itens que nós já citamos. O filósofo especialista, por sua vez, né, aquele que faz o curso de filosofia, que se dedica a essa ciência, ele faz todo um processo de reflexão, de raciocínio, observando, primeiramente, as regras da lógica, os procedimentos metodológicos, uma vez que a filosofia é ciência e é a mãe das ciências, né? Conhece a história do pensamento, ou seja, a história da filosofia, né? Isso é muito importante. Nós trabalhamos, né? Aqueles que tiveram a oportunidade de estar comigo aí ao longo de alguns anos, a história da filosofia. Quem tiver curiosidade, no livro didático de vocês, do capítulo 11 até o 17, se não me falha a memória, você tem uma síntese muito bem feita por Mina Fernandes e Gilberto Cotrim sobre a história da filosofia. Então, ser um filósofo especialista é se debruçar sobre problemas de seu tempo à luz de contribuição de pensadores do passado, né? Não é um simples acho, mas eu acho a partir do quê, né? O homem é um animal social, o homem é um animal político, precisamos viver em sociedade, precisamos nos respeitar, com base em quem? No pensamento de Aristóteles, por exemplo, né? O homem é um animal social, o homem é um animal político, né? Vai nos trazer Aristóteles em seu pensamento. Aqui tem a frasezinha de Pitágoras, né? Atribuída a ele: o filósofo não é o dono da verdade, nem detém todo o conhecimento do mundo. Ele é apenas uma pessoa que é amiga do saber. Então, todo mundo que se dispõe a ter amizade pelo saber, e nós aprendemos toda hora, a todo momento, não só na escola, mas na nossa vida cotidiana, é um filósofo, não um especialista, mas pode ser considerado, nessa perspectiva de Antônio Gramsci, e também aí baseado na origem da palavra filosofia, o amigo do saber, como sendo um filósofo. Aqui eu deixo como sugestão para vocês lerem o Banquete de Platão, né, que vai tratar sobre vários assuntos, dentre eles o amor, e traz uma leitura muito leve, muito simples, quase que dialogal, em que a gente vai perceber que a filosofia está presente nas nossas vidas, no nosso cotidiano, né? Quem não conseguir encontrar, mas se vocês digitarem na internet lá no Google Banquete de Platão ou entrar no site do Domínio Público, né, o Domínio Público que é um site do governo federal, vocês vão encontrar essa obra, fica aí a sugestão de leitura para vocês. Pois bem, na sequência, temos aí o que é a filosofia, então, né? E aí, Dermeval Saviani nos contribui com esse pensamento, com essa frase. Se toda reflexão é pensamento, nem todo pensamento é reflexão. Aqui caminhando para a filosofia especializada, né? A filosofia que sai da crítica e vai para a crítica, a filosofia que sai do senso comum e procura uma certa profundidade. Toda reflexão é pensamento. Quando eu estou refletindo sobre algo, eu estou pensando. Mas o ato simples de pensar não é uma reflexão, né? É quando a gente dá o exemplo de ideias do senso comum, nem sempre ele passa por um processo de reflexão, um processo radical, como ele coloca aí, rigoroso e de conjunto, né? Então, é interessante vocês lerem esses três indicadores do que é o pensamento reflexivo proposto por Demerval Saviani, um grande pensador, um grande educador de nossos tempos. Então, para que a gente estuda filosofia no ensino médio, né? Isso nós vimos lá no primeiro ano, né? E aqui eu trago para vocês é, definições tanto de órgão, de documentos oficiais, né? PCN dos ensinos médios, os parâmetros curriculares nacionais, que vai nos trazer essa concepção. Por que estudar filosofia? Só para passar no vestibular? Eu quero que vocês se tornem filósofos? Não necessariamente. A filosofia está posta para o ensino médio, para quê? Para que vocês desenvolvam esse instrumento de reflexão crítica, ou seja, que fujam da superficialidade, que evitem o preconceito. E eu vou refletir sobre o quê? Sobre tudo, sobre o meu conhecimento, sobre o conhecimento do outro, sobre a minha ação, sobre a ação do outro. Para qual finalidade? Para a produção de cidadania.
cidadania, a ação própria do cidadão. Jamais seremos pessoas conscientes dos nossos deveres, dos nossos direitos, jamais seremos pessoas politicamente ativas na sociedade se não compreendermos o nosso papel da cidadania, a nossa ação cidadã e na perspectiva da filosofia e desses documentos que são postos aí para vocês, né? Ou seja, o próprio MEC, Ministério da Educação, coloca que sem filosofia não há cidadania plena. Isso é muito interessante, né? Quantos ataques, né? A gente falava sobre o preconceito, quantos ataques à área de humanas, em especial à filosofia. Talvez, né? Fique como reflexão para vocês. Por que será que atacam, né? Se a gente parte dessa premissa de que a produção da cidadania plena, a formação plena do cidadão tem que passar por um processo filosófico, por que atacar a cidadania, a filosofia? Né? Qual é o objetivo de minar a filosofia nos nossos dias? Reflitam aí na cabecinha de vocês. Pois bem, seguimos aí. Então a filosofia é esse processo, né? Um mito da caverna aí representado, né? Sair de uma situação de ignorância, reconhecer a sua ignorância e buscar um conhecimento racional à verdade, né? E isso passa por um processo muitas vezes de espanto, de dor. Vale o resgate do mito da caverna, a leitura que está disponível no livro A República, e também vocês encontram com muita facilidade na internet, né? O mito da caverna, Platão vai ter bem explicado esse processo, né? Na Apologia a Sócrates também ele aparece. É importante que vocês conheçam também esse material. E aí, por fim, né? Dois pontos que se complementam, né? A condição animal do homem como ponto inicial do processo de compreensão desse ser, né? O homem aqui como ser humano, ok? Não é questão de gênero, né? E a linguagem e a língua como características que identificam a espécie humana. Isso também foi tema do Centro de Mídias da aula desta semana, do dia 22/4. Então vamos seguindo aí. Lembrando que é uma revisão, né? É uma retomada muito rápida. Eu convido novamente que vocês pausem o vídeo, leiam os textos, recorram ao conteúdo já trabalhado ao longo do bimestre para um aprofundamento maior disso que nós estamos apenas repassando, revisando em preparação à avaliação. Pois bem, o que é o homem? Né? Aí nós podemos trazer algumas definições. Descartes vai dizer que o ser humano ele é esse comandante de um navio onde a natureza da dor, da fome, da sede está presente. Né? Olha que interessante, Descartes, o racionalista, que vai dar um peso muito grande à razão como fonte segura de conhecimento, ele vai colocar o homem nessa condição, né, nessa condição biológica, né, um ser, né, racional alojado em seu corpo, à la Platão, né, o corpo como a prisão da alma, né, e que passa por esses processos, dor, fome, sede, sofrimento. Isso faz parte da natureza humana e quantas vezes nós tentamos fugir dessa realidade. E aí Pascal, né? Afinal, o que é o homem dentro da natureza? Nada em relação ao infinito, tudo em relação ao nada. Um ponto intermediário entre o tudo e o nada. Lindas palavras de Pascal, né? Nada em relação ao infinito. O que nós somos, né, dentro do cosmos que nos circula? Um ínfimo ponto, né? Carl Sagan vai dizer, por exemplo, ao refletir sobre a Terra, né, o pálido ponto azul, vale também aí a referência, pesquisem aí no Google, no YouTube, tem uma releitura de uma palestra de Carl Sagan, onde ele vai falar sobre o pálido ponto azul, né? Quem é o homem no universo, né? E de que maneira significativa muitas vezes nos arrogamos de algo que não nos pertence. Porém, nós somos tudo em relação ao nada. Por quê? Nós temos uma capacidade ilimitada dada pela racionalidade. Se a gente voltar a Aristóteles, né, o homem é o único ser que tem a sua potência elevada ao infinito. Né? Então, apesar de sermos biologicamente frágeis, insignificantes, né, Aristóteles ousa dizer que nós somos seres contingentes, ou seja, desnecessários para o mundo da natureza, perdão, mas nós temos uma capacidade racional
que supera todo e qualquer limite dos demais seres, né? Vale aí essa leitura e essa busca também. Aqui traz uma obrinha, né, uma síntese do pensamento de Kant, de Immanuel Kant, sobre o que é o homem, e eu vou sugerir então a leitura de vocês sobre isso, né, na perspectiva da linguagem, né, então não vou detalhar esse texto, sugiro que leiam e se tiverem dúvida postem no Google Sala de Aula, que eu vou estar esclarecendo com o maior prazer para vocês, ok? Pois bem, resumindo, o que é o homem? Segundo Batista Mondin, também um grande pensador, um grande filósofo, ele vai dizer que o homem se distingue dos demais animais porque, enquanto estes, os animais, se limitam a registrar as impressões sensíveis e seguir segundo seus instintos, o homem conhece o porquê das coisas e propõe a seguir esses fins. Propõe fins a seguir, né? O homem tem sempre a dúvida, o questionamento em si mesmo, né? Então, segundo o Batista Mondin, essa é uma característica singular do ser humano. Hoje, essa questão de ser racional e ser irracional está sendo questionada, uma vez que a racionalidade pressupõe um sistema nervoso, né? E a gente pode dizer de maneira simples e lógico, né? De maneira metafórica, que até as plantas, né? Produzem contém uma espécie de sistema nervoso, né? Lembra aquela, vocês devem conhecer aquela plantinha conhecida pelo senso comum como dormijão, se dá um tapinha, ela fecha as folhas, né? A própria planta carnívora que tem uma certa sensibilidade quando o animal entra no seu interior, ela consegue se fechar, enfim, né? Então, o que nos diferencia, e é o caminho que nós estamos seguindo, é a questão da reflexão e uso da linguagem nesse processo, né? Isso é importante nós pensarmos, né? Que foi que está como tema lá. O que talvez seja singular no ser humano é a sua capacidade de comunicação e de registro. Ah, professor, mas os animais se comunicam, mas eles não registram o que se comunicam. A língua, a linguagem, a escrita, né? A capacidade artística do homem, né? Os diversos usos da linguagem, as diversas manifestações da linguagem presentes no ser humano é singular, é única, né? E aí, a antropologia de Juvenal Arduini vai nos dizer que o homem é, abre aspas, classificado em alguns campos, né? Nós somos um ser biológico, físico, um ser psíquico, um ser social e um ser espiritual. É importante a gente pensar que essas partes são divididas para fins didáticos, porque não tem como separar uma coisa da outra. Biologia os animais possuem, psique, de certa maneira, os animais também possuem, a convivência social os animais também possuem. Vejam as abelhas, vejam as formigas e tantos outros seres, né? Mas nós temos a capacidade espiritual. E aqui a capacidade espiritual, o espírito, não necessariamente é apenas a possibilidade de transcendência divina, mas também a capacidade de transcendência metafísica pelo uso da linguagem, a partir da arte, a partir da comunicação. O homem tem o desejo, né, ou o que a antropologia vai chamar de vazio ativo, né, uma necessidade de preenchimento que está fora de si. Né? Isso as religiões tratam com muita maestria, mas a gente não precisa entrar no mérito das crenças. Todo ser humano é um ser espiritual. E aqui o espiritual enquanto razão, enquanto reflexão, enquanto um ser que transcende, que tem a capacidade de transcender a si, reconhecer o outro, reconhecer a natureza que o cerca, enfim, reconhecer a si, né? Essa é a grande diferença e fazendo uso, é claro, da linguagem. Quando você pensa, você se comunica consigo mesmo, não é assim? Pense agora em alguma coisa. É um diálogo, né? Então aqui temos a importância da linguagem, do uso da língua no processo de ser humano. E aí fico como sugestão para vocês a leitura O Ser Humano do livro didático, da página 141 até a 157, para se aprofundarem também nessa questão das dimensões que compõem o ser humano e também na importância da linguagem nesse processo comunicativo. Bom, pessoal, de maneira muito resumida é isso. Esses são os assuntos principais, como eu apresentei na aula para vocês, que estão dispostos no nosso guia de aprendizagem, né? Desejo a todos
bons estudos, um bom término de bimestre e boa sorte aí nas avaliações, no fechamento. E não se esqueçam que o conhecimento é uma via de mão dupla. Se vocês, estudantes, não serem protagonistas do próprio saber, como vai dizer Immanuel Kant, se vocês não forem autônomos, não buscarem, nada adianta aquilo que os professores, o que a sociedade pede para vocês, né? Sejam livres, sejam autônomos, construam o próprio caminhar. E para isso a filosofia está posta para vocês, né? A filosofia os convida a serem sujeitos de si mesmo, né? E tomar consciência de quem somos, tomar consciência que somos filósofos, que somos seres reflexivos, que temos essas dimensões, que a linguagem é importante, que temos limitações enquanto seres biológicos que somos, tudo isso enriquece a nossa natureza humana e faz ser o que somos, seres singulares, seres únicos, como vai dizer Pascal, né? O intermediário entre o finito e o infinito, o tudo e o nada, né? Eu desejo novamente bons estudos e até breve. Um beijo no coração. Tchau, tchau.